favor dos reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados. Além disso, eles dominam sobre nosso corpo e sobre o nosso gado, como bem parece. Estamos bem em grande angústias. Até aqui. Pode tomar assento, meus irmãos? Faremos então a continuação da nossa série de Neemias, que se encontra então no capítulo 9, e nós abordamos e vimos no capítulo anterior, no capítulo 8, sobre algumas coisas que o pastor Rodrigo comentou, e vimos que grandes avivamentos, eles se iniciam pela palavra de Deus, pela exposição da palavra de Deus, pela leitura da palavra de Deus. Foi o que aconteceu no capítulo anterior, onde eles pediram para que a palavra de Deus fosse lida, e aí houve uma grande contrição, onde eles de fato começaram a compreender, mas Neemias adverte eles que eles deveriam se alegrar, e não se entristecer. Então esse foi mais ou menos o tom do que nós ouvimos semana passada. Então o povo ficou em pé, em reverência, para escutar a palavra de Deus. Então o povo se alegrou em Deus, pelo aquilo que Deus por aquilo que foi exposto acerca do que Deus é. Então nós vimos os chefes de família também, e todas as lideranças, vamos dizer assim, os levitas, os sacerdotes, eles começaram então a estudar a palavra de Deus. Eles se reuniram então para estudar e se aprofundar, e foi isso então que de alguma forma, nos versículos 8, 9 e 10, nós vamos ver ainda, onde acontece essa restauração do povo de Deus, essa restauração religiosa, espiritual, que houve então e que há nesses 3 versículos até o verso 10, onde nós veremos então essa espiritualidade então sendo restaurada, a religião, no caso, a cultura da religião do povo de Judá, centrada onde? Na palavra de Deus, na sua lei. Então foi isso que nós vimos, e vimos por meio da ênfase que nosso pastor deu sobre a palavra de Deus, é o meio pelo qual os avivamentos acontecem. Isso obviamente vai aqui se desdobrar no capítulo 9, onde nós veremos algumas ações do povo de Deus em relação àquilo que eles ouviram da palavra de Deus. Não existe nenhuma teologia, e isso eu vou falar mais adiante, nenhuma teologia que não se desdobra então em doxologia, em adoração. Uma teologia que não nos faz nos prostrarmos e adorar o Senhor, ela falhou. Nós não entendemos quem Deus é, por isso nós não nos dobramos e não ficamos contritos pelo fato que a gente não compreendeu quem é Deus ainda. Então uma teologia ela tem que se desdobrar dessa forma, em adoração, em um povo se prostrando e reconhecendo os seus pecados, reconhecendo a sua falha, reconhecendo de fato a sua perversidade diante de um Deus santo, justo, bom, fiel. E é isso que o povo, de alguma forma, ele tem como atitude, e nós vamos ver aqui nos versos que se seguem aqui, desde o início, onde vê que realmente há um quebrantamento, uma obediência, quando eles meditam então na palavra de Deus, e esse avivamento acontece poderosamente, porque vidas são transformadas. Nenhum avivamento acontece por mero emocionalismo, no fato que as pessoas fazem coisas e se sentem avivadas, mas a palavra de Deus produz primeiramente um quebrantamento, produz a transformação dos corações, que se prostram em adoração aos reis dos reis. Amém? Bom, nos versos iniciais nós vimos aqui sobre o ato que eles tiveram de confessar então o seu pecado. Notem que eles, o tom de Neemias no capítulo anterior, ele destaca que um sentimento um pouco ao contrário, que enquanto o povo ouve a palavra de Deus, eles ficam contritos e começam a lamentar, Neemias adverte que eles se alegrem em Deus, unindo que a vontade de Deus ela deve ser um prazer, e de fato ele está certo nisso. Muitas vezes as pessoas entendem que a vontade de Deus é algo muito negativo. As escrituras elas denotam aquilo que Deus quer do homem como algo muito negativo: não faça isso, não faça aquilo outro. Mas ao contrário de Neemias, ele dá uma ênfase que a vontade de Deus ela é boa. E de fato é isso, ele linka a vontade de Deus, não como um momento de tristeza, mas um momento de alegria, onde Deus chama os seus filhos para andar na sua lei, para andar nos seus caminhos, para ter comunhão com Ele. Esse é o objetivo de Deus.
Não é negar ao homem privilégios, não é negar ao homem prazer, mas ao contrário, na verdade o prazer que o homem entende muitas vezes é um prazer distante de Deus, que na verdade no fim ele não é um prazer. Porque o verdadeiro prazer é estar ao lado de Deus. Então quando Deus chama o povo, e o povo ele entende que está em pecado, está distante de Deus, ele não quer que ele entenda que pelo lado negativo, mas pelo lado prazeroso, que Deus quer que os seus filhos andem com ele. Então é esse o tom que Neemias faz. Mas agora a gente vê um outro tom, que é Neemias, assim que é exposto tudo aquilo, eles se alegram em Deus, eles veem então o povo de fato toma uma atitude de contrição, de jejum, né, que a gente vê aqui no versos iniciais. No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram para o jejum, vestiram roupas de saco e colocaram terra sobre a cabeça. Uma atitude de contrição, de jejum. E eles fazem isso como uma atitude que eles compreenderam, né, de fato, quem Deus é. Então, é o que a gente vê aqui, né, esse ato, essa ocasião de penitência, né, de humilhação do povo, foi colocado, então, após um momento de alegria, porque eles entenderam, de fato, que eles deveriam, então, estar de acordo com aquele Deus que é bondoso, de acordo com aquele Deus que dá a eles a sua dádiva, a sua bênção. Então é essa atitude que se desdobra de um momento em que eles compreendem a bondade de Deus e eles reconhecem aquilo que Deus tem feito no meio do seu povo. Então eles têm essa atitude, e essa é a sequência então que se segue aqui nos versos 1 até o verso 3. Por quê, meus irmãos? Eles fizeram 7 dias aqui de festa, de adoração, e eles dão uma pausa, 23º dia, 22º dia acaba a festa, 23º dia há um momento aqui que eles não estão reunidos festejando, e no 24º eles começam um jejum, né? Então a festa, qual é o objetivo então, ao contrário do que nós vimos semana passada? O objetivo agora é um outro tom onde eles entendem, então, como eu mencionei, o que Deus fez. Então, a festa aqui de 7 dias deveria deixar algo maior, né, do que só um momento de prazer doce na presença de Deus, mas uma disposição deve também estar unida a essa vontade do prazer que Deus dá a eles. Então, com o realismo daquela cultura, o corpo e suas vestes devem então expressar essa mesma humilhação, do mesmo tom da voz deles. Então, o momento de prazer que eles vivem, agora ele vai se refletir em uma atitude de humilhação e adoração e reconhecimento dessas dádivas e dessas bondades que Deus então dá ao povo do Senhor. Agora, é importante igualmente aqui colocar que este é um prazer que aconteceu, vai ser um firme então contraste contra a amargura do pecado, e aí eles devem então enfrentar os fatos do passado e o desafio do futuro. Então nada mais do que o momento de jejum é poder reconhecer aquilo que Deus fez, como eu falei, e agora com esse contraste eles entenderem o seu pecado e a amargura deste pecado que distancia eles de Deus, e que não só distanciou eles, mas distanciou seus pais, a maldade dos seus pais. É onde eles reconhecem que de fato eles precisam dar retorno a Deus por toda a sua bondade, e é isso que se segue. Nos versos então, a partir do verso 1 e 5, mais propriamente no restante aqui, no verso 5 em si, eles falam o seguinte: e os levitas, Jeshuá, Cadmiel, Bani, Asabenéias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade a eternidade, bendito seja teu nome glorioso, que é exaltado sobre a bênção e louvor. Então aqui a gente começa em primeiro lugar a mostrar algumas coisas que eles começam a identificar por meio da palavra de Deus, começam a identificar na pessoa de Deus, e que gera a eles então todo essa contrição ao lerem a palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, houve um quebrantamento, e esse quebrantamento passa por um arrependimento diante de Deus.
O povo então jejuou e cobriu-se com um pano de saco, símbolo então de humilhação. Esse culturalmente era um ato de humilhação, e é isso que nós entendemos aqui no jejum, e essa atitude então de jogar essas cinzas e vestir o pano de saco. Então o povo reconheceu o seu pecado, e então o avivamento ele começou então a partir deste arrependimento, ouvir a palavra de Deus, reconhecer a Deus e se arrepender. Uma humilhação e um quebrantamento diante de Deus. O que em Crônicas nós vimos, quando o povo ele começa então a se reunir no templo, o grande templo de Salomão, quando eles então começam a oferecer sacrifícios diante de Deus, e Deus desce então, o povo treme com a glória de Deus, o fogo então consome o altar, e o que Deus fala a eles com o quebrantamento que há diante da presença do Deus Todo-Poderoso diante deles. 2 Crônicas 7,14 fala o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É dessa forma então, com este entendimento então da presença de Deus, que o povo de fato se humilha a Deus, e Deus promete ao povo de fato que aquele que clama ao Senhor, aquele que se arrepende, de fato o Senhor vem com a sua graça e os abençoa. Segundo lugar, aqui meus irmãos também, o quebrantamento passa por uma confissão de pecado, é o que nós vimos aqui nos versos 2 e 3. O arrependimento, ele também tem dois aspectos aqui nesses versículos. Quais são esses aspectos? Confissão e adoração. A confissão aqui, tem esses dois sentidos, que é o que ele confessa a ingratidão do homem para com Deus, bem também como a glória e a graça de Deus. O homem não só confessa o seu pecado, mas ele confessa também a glória de Deus, a graça de Deus. Porque senão, meus irmãos, a adoração, ela só é uma simples entrega e uma autorreprovação, né? Quando nós pecamos, muitas vezes, nós nos sentimos tristes por pecado. Agora, não sabemos muitas vezes se os nossos sentimentos são de uma profunda contrição, em que nós pecamos contra o Deus Salvador, ou se nós só estamos constrangidos, ou as consequências que esses pecados podem trazer a nós. Que tipo de tristeza está no coração humano? Nós podemos identificar de uma forma um pouco melhor, porque o povo, ele não só confessa o seu pecado, mas ele confessa a graça de Deus. Por que nossa oração de confissão, nós oramos, confessamos os nossos pecados e também reconhecemos os méritos de Jesus e o perdão de Deus, aquele que confessa e confia na fidelidade de Deus para o perdoar? Mas nós não fizemos isso numa certeza de uma justificação, porque nós podemos pecar e simplesmente Deus vai nos perdoar como algo leviano. Ao contrário disso, nós confessamos porque cremos que Deus é poderoso para nos transformar e porque nós confiamos que por meio de sua graça Ele nos perdoa. Então, um arrependimento sincero e verdadeiro que produz o avivamento é aquele arrependimento e aquela confissão que confessa toda a sua culpa, porém confia no perdão gracioso de Deus. E é isso que o povo tem em mente aqui. Ele confia então e confessa aqui nesses versos justamente isso. Ao confessar o pecado, eles continuam aqui no verso 2 e 3, para nós entendermos aqui. Ficaram em pé, verso 3, onde estavam por 3 horas, leram o livro da lei do Senhor seu Deus, e durante as outras 3 horas confessaram os seus pecados e adoraram ao Senhor o seu Deus. Boa parte de nós, quando pecamos, ou muitas pessoas com uma consciência ainda não guiada pelas Escrituras, peca e se culpa e se afasta da presença de Deus pelo fato de não compreender que Deus é gracioso para perdoar quando nós confessamos os nossos pecados. O que o apóstolo João fala? Ele fala que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é justo e fiel para nos perdoar. Não é confiar numa graça barata em que nós podemos pecar de qualquer forma e nós vamos ser perdoados. Não. É confiar no mérito de Jesus. É confiar que de fato, por sua graça, Ele perdoa os nossos pecados. E é isso que eles fazem. Eles confessam e já adoram o Senhor. E é isso que nós devemos ter como consciência pela graça de Deus. E é o que o povo faz e toma como atitude. Em terceiro lugar, meus irmãos, esse quebrantamento aqui também é produzido pela leitura da palavra de Deus.
Então, quando a palavra de Deus ela é lida, explicada e aplicada nos corações, os corações se prostram. É a ênfase que o Rodrigo deu semana passada, justamente sobre a palavra de Deus. É ela que vai produzir esse fruto em nosso coração, aonde de fato nós poderemos nos arrepender, reconhecendo quem Deus é. Ainda sobre a palavra de Deus, um trecho de John Calvino fala o seguinte: sua palavra deve ter tal autoridade para conosco como ela merece, e havendo-nos retirado deste mundo, temos de nos sentir arrebatados pela busca da vida de santificação. É isso que a palavra faz, quando ela tem autoridade de fato em nossas vidas e em nossos corações. Ela nos arrebata deste mundo e faz nós desejarmos ardentemente a santificação. Todos os filhos de Deus que ouvem a palavra de Deus têm desejo de estar mais próximo daquele que é gracioso, daquele que é bondoso. Dos versos 5, meus irmãos, verso 5 agora até o 15, há então aqui uma descrição dos levitas em uma oração de adoração, uma oração onde destaca então a glória de Deus, a majestade de Deus, o seu poder, os seus feitos gloriosos. E aqui é descrito então a partir desses versos 5 a 15. E aí aqui em primeiro lugar, meus irmãos, eu só vou destacar, porque basicamente esse é o objetivo, a exaltação de Deus. Quem Deus é o que faz o povo então estar em profunda contrição e profunda adoração e exaltação a Deus. Em primeiro lugar, no verso 5, nós temos aqui que Deus, ele é eterno. É isso que o texto fala, de eternidade a eternidade. Bendito seja o seu glorioso nome, que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Se segue aqui também no verso 6, Deus é criador e é salvador, é preservador da vida. Nós vimos então que somente é Senhor, tu fizeste o céu e a terra. Isso prefigura aqui o Gênesis, onde Deus cria todas as coisas. Ele é o criador dos céus e da terra, e de todos os elementos, dos mares, de tudo quanto neles há, e tu dás a vida. Então ele é aquele que resgata todas as coisas, ele é o Salvador, ele é o que dá a vida e é o preservador da própria vida. Na sequência aqui do verso 7, nós vimos Deus como o Senhor soberano. Deus é aquele que elege soberanamente uma pessoa, e não só uma pessoa como Abrão, mas o povo em si, então, que é a descendência de Abrão. É Deus quem elege ele soberanamente, é ele então quem faz isso e automaticamente faz isso diante de um povo, que é o povo de Israel. Em quarto lugar, Deus é aquele que transforma o pecador. Deus mudou então o nome de Abrão para Abraão e fez uma aliança com ele, que se segue aqui no verso 8, que Deus então ele é fiel para cumprir as suas promessas. Deus faz uma aliança com Abrão e inclusive ao trocar o nome dele faz ele pai de muitas nações. Então ele é fiel também para cumprir as suas promessas. Em sexto lugar aqui, Deus é aquele que liberta o seu povo da aflição. Verso 8 nós temos aqui: visto que o coração deles era fiel a ti, e fizeste com ele uma aliança, pela qual darias aos descendentes dele a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos parizeus, dos jabuseus e dos girgaceus. E tu cumpristes a tua promessa, pois és justo. Destaca aqui que Deus, então, é aquele que é fiel para cumprir as suas promessas, como ele fez ao povo. Deus é aquele que liberta o seu povo da aflição, como eu mencionei. Deus é onipotente, é aquele que opera milagres ao se revelar. Verso 10 e 11 tem essa descrição: fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e contra os seus subordinados e contra todo o povo da terra. E no verso 11, dividiste o mar diante deles de modo que o atravessassem a seco. A onipotência de Deus é destacada aqui também como esse Deus poderoso que faz milagres. Deus também é aquele que guia o seu povo com a sua presença. Temos aqui no verso 12: além disso, tu os guiaste de dia com uma coluna de nuvem e de noite com uma coluna de fogo. Deus também é aquele
que fala ao seu povo por intermédio da sua palavra. Verso 13 e 14. Desceste sobre o monte Sinai do céu, falaste com eles e lhes deste normas justas. Deus é aquele que fala por meio da sua palavra. O próprio Deus desce sobre o Sinai e dá a sua palavra, a sua lei ao povo. O que mais nós temos aqui nesses versículos até o 15? Deus é aquele que provê sustento para o seu povo. Verso 15. Do céu lhes deste pão quando tiveram fome, e da rocha lhe fizeste brotar a água quando tivesse sede, e lhes ordenastes que entrassem e tomassem posse da terra que sob juramento tinha prometido a eles. Meus irmãos, notem a exaltação de Deus e todos os atributos de Deus que são aqui destacados. Aqui, Neemias, o escriba Esdras, traz toda a história de Israel, identificando desde o momento da criação. Deus, ele é aquele que guia a história. Deus é aquele que tem controle da história. Ele começa lá em Gênesis falando: Deus é criador, Deus é o salvador, Deus é aquele que também faz promessas. Ele escolhe ao homem, ele escolhe um povo, faz promessas e cumpre as suas promessas. Então eles estão destacando tudo que Deus faz, mostrando ao povo de Judá, de Israel, que de fato Deus estava controlando a história. Esse Deus soberano estava a todo momento guiando a história do povo de Israel. Ele traz toda a história de Israel, da saída do Egito, onde Deus liberta eles. Também fala sobre a entrada da terra prometida, onde Deus está a todo momento provendo e sustentando o seu povo. Deus é poderoso, Deus é o Criador, Deus é quem faz todas as coisas na história. É isso que nós vemos até o verso 15. Do verso 16 adiante, verso 16 a 25, a gente então vê essa mesma ideia, agora com um contraponto, que é a graça de Deus e a ingratidão do povo. Aqui a gente começa a destacar alguns pontos em que o gracioso amor de Deus, ele começa então a ser demonstrado, mesmo que o povo agia em ingratidão a Deus. E é aquilo que nós entendemos, onde o pecado abunda, a graça de Deus superabunda todo o pecado. Israel, meus irmãos, aqui nesses versículos, ele opta em fazer um caminho inverso aqui daquilo que Deus estava fazendo. Deus estava libertando eles, levando a terra prometida, dando a eles muitas coisas, muitas dádivas, muitas bênçãos, e eles estão voltando ao Egito. Eles estão adorando outros deuses, fazendo bezerro de ouro, adorando esse bezerro como seu Deus. Então eles estão fazendo um caminho inverso daquilo que Deus tinha proposto a eles. Eles optam por voltar ao Egito. Eles escolhem um Deus diferente, é o que nós vimos aqui, quando eles constroem o bezerro de ouro. Então o Senhor, ele fica firme ao lado do seu povo, guarda as suas promessas e satisfaz as necessidades mais profundas do seu povo, aqui nos versículos que nós vemos. Preste atenção aqui um pouquinho, verso 16. Primeiramente ele fala o seguinte: mas nossos pais se tornaram orgulhosos e obstinados e não deram ouvidos aos teus mandamentos. Por todas as dádivas que Deus deu a eles, eles falam: mas os nossos pais se tornaram orgulhosos e obstinados. Ele segue aqui: mesmo quando fundiram para si um ídolo em forma de bezerro, disseram: este é o teu Deus que te tirou do Egito. Olha como eles estão agindo. Verso 20, a gente vê a graciosa graça de Deus. Também lhe deste o teu bom espírito para instruí-los. Antes ainda, meus irmãos, prestem aqui um pouquinho atenção. O verso 19 fala: tu não os abandonastes no deserto, por causa da tua grande compaixão. De dia, a coluna de nuvem não deixou de guiá-los pelo caminho. E o verso 20, também lhe destes o teu bom espírito para instruí-los. Deus continua agindo, independente da ação do povo, e demonstrando a sua graça e satisfazendo aqui as necessidades mais profundas. E aqui o relato, como eu mencionei, é durante toda essa peregrinação, esses 40 anos do deserto, meus irmãos, demonstrou a ingratidão do povo e a graça de Deus sobre eles. O povo rejeitava a Deus, reclamava de Deus, murmurava de Deus,
e Deus a todo momento demonstra a sua graça. Não era o povo que ia fazer com que Deus não fosse gracioso. Foi Deus, então, que provou ser, então, este Deus bondoso neste momento de peregrinação. Foi Ele, então, que agiu em favor do seu povo. E ainda mais, né, nos versos 17 a 25 aqui, Ele deu, então, ao povo uma herança imerecida. Notem aqui no verso 17... recusando-se a te ouvir e não se lembrando das maravilhas que fizeste entre eles, em vez disso, tornaram-se obstinados na sua rebeldia. Escolheram um líder a fim de voltarem para a sua escravidão. Tu, porém, és um Deus pronto para perdoar, bondoso em misericórdia, muito paciente e cheio de amor, e não os abandonastes. Agora o verso 25... ele fala: e eles se apoderaram de cidades fortificadas e de terras férteis, e se apossaram de casas cheias de todo tipo de bens, cisternas já cavadas, vinhas e olivas de muitas árvores frutíferas. Assim eles comeram, fartaram-se e engordaram, e aproveitaram todas as coisas que lhe deste pela tua bondade. Meus irmãos, o povo conquistou a terra que eles não mereciam. E aqui prova mais uma vez que a graça imerecida de Deus se manifesta a todo homem. Eles provaram das bênçãos de Deus e das dádivas de Deus, mesmo não merecendo. Nada, meus irmãos, nós podemos fazer aqui pensando na graça de Deus para que Deus nos ame mais. Nada a gente pode fazer, né, ou não fazer para que Deus ame mais ou para que Deus ame menos. A causa do amor de Deus, meus irmãos, não está em nós, está nele próprio. É Deus quem nos abençoa, independente do que nós somos, do que nós fizemos. Não é o quanto nós oramos, o quanto nós somos bons, mas é por sua bondade. Agora, obviamente, meus irmãos, o reflexo dessa bondade tem que ser um reflexo de contrição, é o que a gente vê aqui com o povo de Israel. Então, nos versos 26 a 31, meus irmãos, mesmo que Deus não nos ama mais ou ama menos por aquilo que nós fizemos, Deus, como um Pai amoroso, Ele nos adverte. Deus, Ele adverte o seu povo aqui, a partir desses versos 26 e 31, Deus adverte com uma disciplina, e o povo que rejeita a Deus, consequentemente, ele rejeita a sua mensagem e rejeita os seus mensageiros. Verso 26, eles falam o seguinte: mas eles foram desobedientes e se rebelaram contra ti, viraram as costas para a tua lei e mataram os teus profetas que os advertiram a voltar a ti, e eles ofenderam gravemente. Então, quando nós, meus irmãos, rejeitamos a Deus, em quem Deus é e a sua bondade, não o reconhecemos, automaticamente nós acabamos rejeitando a sua mensagem, a sua palavra, e aquilo que Ele nos adverte para que nós possamos andar. Da mesma forma, nós não ouvimos os seus mensageiros, e foi o que o povo de Israel começou a fazer: rejeitaram a Deus, a mensagem de Deus e os seus mensageiros. Esse foi o declínio espiritual de Israel, aonde eles então estavam nessa espiral descendente de pecado e de idolatria. Então, o que nós precisamos compreender, meus irmãos? Nós precisamos sempre, meus irmãos, meditar na palavra de Deus. Nós precisamos sempre reconhecer a Deus por meio daquilo que Ele revelou a nós. Martinho Lutero fala o seguinte: precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque nos esquecemos dele todos os dias. Não basta ouvir só no domingo, precisamos meditar todos os dias no Santo Evangelho, porque nós esquecemos do Evangelho. Aqui, mais uma vez, meus irmãos, existe esse contraste marcante entre homem e Deus que se destacam aqui. Deus é justo e bom, o homem sem Deus é escravo dos seus pecados. Nos versos 27 e 28, meus irmãos, prefigura aqui uma forma de graça barata. Como eu falei, nós devemos confiar plenamente nessa graça e nesse amor de Deus que nos perdoa quando nós pecamos, mas nós não podemos tornar essa graça barata. A graça de Deus não é algo que Deus dá levianamente a nós, Ele dá com amor, e nós devemos dar resposta digna a essa graça que nos alcançou. Então nós não devemos tornar essa graça barata, porque o que acontece nos versos 27 e 28?
ele fala que, por isso, tu os entregaste às mãos dos seus adversários, que os afligiram, mas no templo da sua angústia, quando eles clamaram a ti, tu ouviste do céu, e conforme a tua grande compaixão, lhe deste libertadores, e os livraram das mãos dos seus adversários. Contudo, assim que voltaram a ter paz, tornaram a fazer o mal aos teus olhos. Eles caíram em pecado, Deus ia com a sua compaixão e perdoava. E mais uma vez no verso 28 ele fala assim: contudo, assim que voltaram a ter paz, tornaram a fazer mal diante dos teus olhos. Meus irmãos, o povo de Israel por várias vezes tornou essa graça de Deus barata. Então o que acontece, meus irmãos? Eles buscavam a Deus não por causa de Deus, mas para serem livres das aflições. Eles queriam se livrar da consequência do pecado, porque todas as vezes que eles transgrediam a lei de Deus, existia então algum tipo de advertência e disciplina divina. Assim como o povo foi para a Babilônia, ele cita aqui que é uma consequência que eles estão vivendo no presente. Quando ele clama ao Senhor, ele sabe que a consequência de estarem escravos ainda, por mais que eles estão na terra, eles voltaram, reconstruíram o templo, ainda eles estão debaixo de uma escravidão, de domínio persa. Por mais que Neemias e Esdras, eles têm, vamos dizer assim, o rei Artaxerxes como alguém que de fato contribuiu para que isso acontecesse, mas ainda eles pagavam altos impostos. E isso vai se desdobrar em todos os livros ali que se seguem, que nós vemos ali o período pós-exílico que a gente chama, de Oséias, Zacarias, Malaquias. Eles estão vivendo até o período do Novo Testamento, eles estão vivendo ainda sobre a aflição. Malaquias, vai lá, para quem conhece ali o texto de Malaquias, os 4 capítulos que se seguem, é o povo reclamando, olhando para a prosperidade do ímpio e vendo a sua pobreza, a sua aflição, a sua escravidão. Eles veem a todo momento isso se segue a um longo tempo. Porém, meus irmãos, o que acontece? Eles continuam tornando a graça de Deus barata, e Deus vai os advertindo por meio dos profetas. Inclusive Malaquias é muito duro com eles a respeito dessa ingratidão a Deus, até para que eles pudessem entender justamente a bondade de Deus que não era reconhecida. Então, meus irmãos, é isso que acontece com o povo, e a história que Esdras está contando aqui, neste momento, que ele fala justamente isso. Eles estavam preocupados com as aflições que poderiam sobrevir por causa dos seus pecados. Então, quando ele tinha um momento de paz, eles voltavam a pecar contra Deus e faziam que a graça de Deus fosse barata. Como eu falei, verso 28, aqui na parte B: todavia, conforme a tua compaixão, o Senhor perdoou eles. Verso 30, olha só a graça de Deus se manifestando. Eles pecaram contra Deus, mas a parte B aqui do verso 28, como eu mencionei: todavia, conforme a tua compaixão, os livrastes muitas vezes. Verso 30, mesmo assim, por muitos anos, suportaste e advertiste pelo teu espírito. Veja a graça de Deus se manifestando em meio à ingratidão do povo. Deus sempre será constante, o seu amor é imutável, ele nunca muda. Porém, nós somos inconstantes e a nossa ingratidão flui diariamente quando nós não meditamos na bondade de Deus e na sua palavra. Verso 31, veja a graça de Deus mais uma vez: pela tua grande misericórdia, contudo, não os destruístes completamente, nem os abandonaste, porque és o Deus bondoso e misericordioso. Talvez a gente leia isso aqui e fique pensando: poxa, que povo perverso, que povo triste de lidar, que gente pecadora. Meus irmãos, muito dos nossos reflexos hoje, de toda a dádiva, de toda a graça que Deus nos deu, muitas vezes é ingratidão. Nós temos dificuldade em nos satisfazer, porque a nossa satisfação, ela está muitas vezes pautada, como o povo de Israel, naquilo que Deus pode dar, naquilo que Deus pode oferecer como benefício. Como é bom ter um Deus compassivo, como é bom ter um Deus bondoso, benigno, que quer o nosso bem. Todos nós queremos. Qualquer um que veio aqui, que nós pegarmos: olha, Deus é bom, Deus vai mudar a tua vida, eu quero esse Deus. Deus vai transformar a tua família, eu quero esse Deus. É o que nós vemos no evangelho atual,
No evangelho atual não, mas no evangelicalismo atual, né? A gente fala do que Deus é e todo mundo, cara, eu quero um desse. Me vê 2, melhor ainda. Porque é uma compra e venda que nós temos hoje, né? Que destaca Deus como Deus bondoso, e obviamente Deus é algo maravilhoso em nossas vidas. Mas muito mais do que isso, nós não queremos somente aquilo que Deus pode dar a nós, mas nós queremos o próprio Deus. O motivo então da nossa insatisfação é porque aquilo que Deus dá é bom e é legítimo, porém nós temos aquilo como o próprio Deus. As dádivas de Deus não é Deus. Não é Deus. Temos que ter em mente que a satisfação do homem está no próprio Deus e em Ele se doar a nós. Então, a graça de Deus se torna barata neste ponto, quando nós só consumimos aquilo que Deus pode dar e não o próprio Deus é o objeto, então, da nossa satisfação e desejo. Romanos 5:8, verso 5, 8 a 11, fala o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Efésios 2, 4 a 10, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e justamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Aqui nós vimos todavia o povo pecou, contudo o povo se desviou. O povo voltou a fazer a maldade, e os versos que se seguem mostram a graça de Deus. Mas Deus teve compaixão, mas Deus não destruíste nem abandonaste, e é isso que Deus fala hoje para nós, e é o que eu li aqui. Mas Deus prova o seu amor, mas Deus é rico em misericórdia. É essa graça que nos alcançou, meus irmãos. Todos nós estávamos perdidos em nossos pecados e nossos delitos, mas Deus é rico em misericórdia, mas Deus prova o seu amor. Esta é a graça de Deus sobre nós, que nos alcançou em meio aos nossos pecados. Essa é a bondade de Deus manifesta em nossa vida por meio de Jesus. Essas são as verdades maravilhosas do Evangelho. No verso 9 agora, até o verso 32 ao 37, que se encerra, o pano de fundo, meus irmãos, é uma oração que leva em consideração tudo então que antecedeu aqui na oração. E ela vai transpirar essa forte sensação de esperança de que Deus tornará a agir a fim de livrar o seu povo da sua atual experiência de escravidão. Então, a oração aqui que se segue, do verso 32 a 37, é justamente tendo em consideração tudo aquilo que Deus fez e tudo aquilo que Deus é, obviamente, ao povo. Eles reconhecem quem Deus é e traz esse aspecto de esperança. Por que traz esse aspecto de esperança? Leia comigo aqui, verso 32. Mas agora o nosso Deus, Deus grande, poderoso e temível, fiel é a tua aliança e misericordioso, não faças pouco de todo o sofrimento que se abateu sobre nós. Ele inicia, meus irmãos, reconhecendo os atributos de Deus, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é temível, fiel à sua aliança e misericordioso. Por mais que eles estão em uma situação ainda de escravidão, como eu mencionei, ao exaltar esses atributos de Deus, meus irmãos, eles têm em mente uma profunda esperança em Deus, que Ele é fiel, que Ele é aquele que cumpre a sua aliança. Assim como Ele cumpriu com os antepassados e deu a terra prometida, uma terra onde de fato eles desfrutaram da graça de Deus e do amor de Deus, assim eles, mesmo no presente momento, em escravidão, eles sabiam que Deus era fiel para cumprir a sua aliança. Então, nesse tom de esperança, eles oram a Deus e confiam que é Deus
quem de fato vai os abençoar e tirar dessa condição de escravidão. Aqui eu me lembro aqui de algumas esperanças proféticas que se seguem a eles também, que está nos textos ali de Isaías, que espera. Então, Isaías 11 e Oséias também fala a esperança de um futuro rei messiânico da linhagem de Davi. Nós vimos através desses profetas que Deus tinha promessas fiéis a eles e que viria alguém da linhagem de Davi, que de fato estariam com o povo de Deus. Existe também em Zacarias, eu já mencionei esse texto aqui do capítulo 2, que fala que existe uma esperança de um templo reconstruído, onde eles já estão presenciando isso, mas onde a presença de Deus habitaria no meio do seu povo. Zacarias que adverte o povo em meio essa difícil reconstrução da sua cultura e da sua cidade e do templo, que o próprio Deus habitaria no meio deles e seria o seu Deus. Existe também uma promessa de esperança que o reino de Deus vinha sobre as nações da terra e trariam as suas bênçãos, assim como prometeu Abraão. Tudo isso, meus irmãos, eles estavam vivendo e existiam essas promessas. Então, conforme essa fidelidade de Deus e as promessas, eles deveriam ter a esperança de que Deus estaria com eles e habitaria e seria o seu Deus e eles não seriam mais escravos. É nessa esperança que Malaquias escreve no capítulo 4, eu gosto muito desse texto, já mencionei várias vezes, que ele diz: para aqueles que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Cristo habitaria no meio do seu povo, e é neste tom, no meio da dificuldade, é que se segue reconhecendo a Deus de que Deus estaria em meio ao seu povo e os livrariam. É nessa bendita esperança que nós também devemos viver. Nós vivemos em um mundo, meus irmãos, que de fato está longe de ser perfeito. Por mais que Deus, em sua graça, nos faz desfrutar de coisas boas neste mundo, nada é comparado com a presença de Deus. Nada se comparará o dia que estaremos com Ele vivendo eternamente. É isso que temos que ter em mente. A nossa esperança deve ser renovada pelo fato de que Deus será a nossa maior herança. Deus será a nossa maior herança. Por quê, meus irmãos? Nós esquecemos. Enquanto vivemos nessa terra e estamos vivendo tempos bons, nós esquecemos a bondade de Deus. Nós deixamos de depender do próprio Deus e da sua presença em nossas vidas. Todo mundo sabe que quando nós passamos dificuldades, nós queremos a volta de Jesus. Nós ansiamos por aquelas mensagens que nos afaguem pelo fato de que lá nós não teremos mais choro, nem dor, nem pranto. Isso nos alegra, de fato nos alegra, mas muitas vezes só nos alegram quando nós estamos passando por dificuldades. Mas a esperança, ela deve ser renovada independente dos momentos que nós estamos vendo aqui, porque o nosso desejo é o próprio Deus. A presença de Deus é maior do que a vida. Então nós devemos desejar essa presença e viver nessa terra com uma rica esperança e nunca esquecê-la. E é isso que o povo, obviamente, passando por um momento difícil, tem em mente aqui, mas em mente porque o próprio Deus é aquele que é fiel para cumprir a sua promessa. 1 Pedro, e aqui a promessa do Evangelho de Pedro, fala o seguinte: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Assim como eles esperavam o Messias e na esperança que Deus habitaria com o seu povo, assim somos nós. Nós devemos, meus irmãos, viver essa viva esperança mediante a fé, guardados na virtude de Deus para a salvação que está prestes a se revelar a todos nós. Nós seremos plenos, nós estaremos com Deus vivendo plenamente todas as suas bênçãos. Verso de Timóteo, capítulo 2, também fala o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança da gloriosa manifestação do nosso grande Deus, Salvador, Jesus Cristo. É isso, meus irmãos, que devemos ter em mente. A contrição do nosso coração, o quebrantamento das nossas vidas diante de Deus deve trazer a nós uma profunda e bendita esperança que nós aguardamos, que é a gloriosa manifestação do nosso Deus Salvador. Do nosso Deus Salvador.
Concluo aqui, meus irmãos, com algumas lições práticas. A primeira delas, meus irmãos, é que o conhecimento das Escrituras provocou o arrependimento baseado nos padrões da revelação do próprio Deus. E esse arrependimento é fruto do avivamento que eles puderam então vivenciar. Foi o conhecimento das Escrituras, meus irmãos, que gerou este arrependimento. Foi a revelação do próprio Deus, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça, que fez com que eles se arrependessem. E fruto deste arrependimento foi este avivamento que eles experimentaram, onde os homens se arrependeram dos seus pecados e se voltaram a Deus para ter uma aliança com Deus. Franklin Ferreira, meus irmãos, no livro Avivamento para a Igreja, ele define avivamento de uma forma: avivamento significa Deus, o Senhor, o Eterno, o Criador dos céus e da terra, aquele que amou o seu povo, mesmo sem ser amado, resgatando e redimindo o seu povo, livrando-o a experimentar nova alegria nele e renovando a aliança com seus. Renovação da aliança significa que Deus se aproxima de nós e nos trata como filhas e filhos. Nossa resposta, então, a essa ação de Deus é confissão de pecados, arrependimento, penitência. É tentar mudar o nosso procedimento. Essa é a resposta de avivamento que nós temos quando, de fato, o avivamento chega até nós. Deus é que vem até nós. O Deus eterno, Criador, Ele vem até o seu povo e resgata. E nos faz agora como filhos e filhas na sua presença. Em segundo lugar aqui, meus irmãos, o conhecimento da Escritura provocou um claro entendimento da ação graciosa de Deus na história. Nós estamos aqui no mês da Reforma, meus irmãos. O pastor Rodrigo falou sobre sola Escritura, somente a Escritura. Eu falo somente a graça. Momento oportuno para falarmos sobre a graça de Deus. Assim, o eco da reforma, ele deve ser ressoado sempre para que possamos reconhecer somente a Escritura, somente a graça de Deus, este favor imerecido. Ele livremente, meus irmãos, provê a nós, pecadores, o mediador, e a vida e a salvação por meio deste mediador, Jesus Cristo. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou. Portanto, meus irmãos, já que nós fomos libertos dessa miséria, desses pecados, para viver uma nova vida com Cristo, desse favor imerecido, sem mérito algum da nossa parte, meus irmãos, nós devemos viver agora por esta graça, mediante a fé. Devemos compreender, meus irmãos, que Cristo não somente nos comprou e nos libertou com o seu sangue, mas também Ele nos renova a sua imagem pelo seu Espírito. Ele não só nos tirou do pecado, não só nos perdoou, mas Ele nos justificou para andar em comunhão com Deus, nós que estávamos longe de Deus. Ele nos reconciliou com Deus por sua graça. E não só isso, Ele nos renova para viver essa vida, para que nós possamos mostrar então, com toda a nossa vida, que somos gratos a Deus pelos seus benefícios, e para que Ele também seja louvado. A resposta da graça de Deus não é o que os antepassados fizeram, em gratidão a Deus, ou tornando a graça de Deus barata. A resposta disso é uma gratidão em toda a nossa vida pelos benefícios de Deus, e também que seu nome seja glorificado, adorado e louvado por meio de nós. Em terceiro lugar, o conhecimento das Escrituras provocou uma nova esperança, como eu mencionei aqui no final, baseado nas promessas da lei, da palavra de Deus. O verdadeiro arrependimento sempre leva a uma nova esperança, e sem ele não há esperança autêntica. O verdadeiro arrependimento sempre leva a uma nova esperança, e sem ele não há esperança autêntica. Quando nós nos arrependemos de fato, meus irmãos, há uma esperança. Então, toda vez que você pecar, e você se sobrecarregar pelo seu pecado, e se culpar, você está se distanciando do Evangelho e da graça de Deus. Fique triste, chore pelos seus pecados, mas confie e tenha esperança de que é Deus quem perdoa pelo seu mérito, pelo mérito de Cristo.
Então, meus irmãos, encerrando aqui, é assim que o Evangelho da graça de Deus, aos que creram e amaram com sinceridade a Jesus, procurando andar diante dele em toda a boa consciência, podem nessa vida certificar-se de que acharam-se em estado de graça e podem se alegrar na esperança da glória de Deus, nessa esperança que nunca vai nos envergonhar. Essa certeza não é uma mera fantasia utópica, ela não é uma falsa esperança, mas é uma infalível segurança na fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência eterna daquelas graças que são feitas a nós por suas promessas, e o testemunho do Espírito, meus irmãos, da adoção, que nós somos verdadeiramente filhos de Deus, e este Espírito, meus irmãos, é o penhor da nossa herança, que nós somos selados no dia da redenção de Cristo. O Espírito Santo que está em nós, meus irmãos, ele é o penhor, ele é a garantia de que nós somos selados para essa redenção, para essa salvação. E um dia estaremos com Cristo, nos alegrando e regozijando da sua presença eternamente. Vamos orar? Pai bendito, Deus eterno, graças te damos. Somos gratos, Senhor, por tudo que tem feito a nós. Ensina-nos a reconhecer, Senhor, a Ti como Deus único, verdadeiro, Deus criador, Deus soberano. Faça-nos entender, Pai, porque por meio dessa compreensão poderemos nos arrepender, poderemos estar contritos em humilhação a Ti e sempre andar nos Teus caminhos, sabendo que é o Senhor que está conosco. Deus, renova, Senhor, em nosso coração essa rica esperança, por essa graça que nos dá por meio do Teu Filho Jesus, e nos faça andar, Senhor, em alegria, na compreensão da Tua bondade. Oramos em nome do Teu Filho, que vive e que reina contigo, um só Deus com o Espírito Santo. Amém.